Você já passou por alguém na rua e pensou, e se eu tivesse parado? Agora imagine, noite fria, estrada deserta, um homem poderoso, dirigindo seu carro de luxo, vê uma silhueta caída no acostamento. Ao se aproximar, percebe que é uma jovem, grávida, inconsciente e sozinha. O que você faria? Continuaria? Chamaria ajuda? Ou se arriscaria para salvá-la? O que esse CEO milionário fez naquela noite não apenas mudou o destino daquela mulher, mas salvou 2 vidas de uma só vez. Comente agora. Você já ajudou um estranho que mudou sua vida? Curta se acredita que um ato de bondade pode transformar destinos. Inscreva-se para receber histórias reais de coragem e amor. A chuva tamborilava no para-brisa do Mercedes-Benz preto, enquanto Leonardo Martins ajustava o volume do rádio. O cheiro de couro italiano impregnava o interior do carro, misturado ao aroma de seu perfume amadeirado. Uma fragrância que custava mais do que muitos ganhavam em um mês. Suas mãos, firmes no volante, exibiam um Rolex que brilhava sob a luz dos faróis dos carros que vinham na direção oposta. Aos 48 anos, Leonardo havia construído um império na área da saúde. Sua rede de hospitais privados era sinônimo de excelência em todo o país. Naquela noite fria de terça-feira, voltava de mais uma reunião que definira o futuro de milhares de empregos. O sabor amargo do café que tomara horas antes ainda persistia em sua boca, lembrando-o de que não comia nada consistente desde o almoço. A estrada que cortava a zona rural estava praticamente deserta. Apenas o ronco suave do motor V8 quebrava o silêncio da madrugada. Leonardo olhou o relógio. 2h15 da manhã. Em casa, apenas o silêncio o esperava, como sempre. Sua mansão de 1000 metros quadrados, com seus jardins impecáveis e piscina olímpica, seria apenas outro cenário vazio para suas noites solitárias. Foi então que os faróis iluminaram algo incomum no acostamento, uma forma escura, imóvel, jogada na beira do asfalto como um saco abandonado. Leonardo diminuiu a velocidade, franzindo o senho. O coração acelerou quando percebeu que não era lixo. Era uma pessoa. Uma mulher. Meu Deus! Murmurou, parando o carro alguns metros à frente e acionando o pisca-alerta. O vento gelado chicoteou seu rosto quando abriu a porta. O som da chuva fina se intensificou, criando pequenas poças que refletiam a luz vermelha intermitente de seu carro. Seus sapatos italianos de couro afundaram levemente na terra molhada, enquanto se aproximava da figura caída. Ela estava de lado, braços dobrados, protegendo instintivamente o ventre. Mesmo na penumbra, Leonardo conseguiu ver que era jovem, muito jovem. Cabelos escuros grudados no rosto pálido pela umidade, lábios levemente azulados pelo frio. E então, seus olhos captaram o que o fez engasgar. A barriga arredondada, inconfundível mesmo sob a blusa encharcada. "Senhorita", chamou, ajoelhando-se ao lado dela. O tecido molhado de sua calça social absorveu imediatamente a água fria do chão. "Consegue me ouvir?" Nenhuma resposta. Com cuidado tocou o pulso dela. Fraco, mas presente. A pele estava gelada como mármore. Leonardo tirou o paletó, um terno que custara R$ 5.000, e a cobriu delicadamente. O perfume dele se misturou ao cheiro de terra molhada e ao aroma doce e almiscarado que emanava dos cabelos dela. "Como você veio parar aqui?" sussurrou, mais para si mesmo do que esperando uma resposta. Ao tentar levantá-la nos braços, sentiu como era leve, perigosamente leve para uma mulher grávida. Os ossos dos ombros dela se destacavam através da pele, revelando sinais claros de desnutrição. O peso dela em seus braços era quase insignificante, como se estivesse carregando uma boneca de porcelana prestes a se quebrar. Leonardo a acomodou no banco traseiro de seu carro, ajustando o ar-condicionado para aquecer o ambiente. O cheiro de couro novo se misturou agora ao aroma terroso que ela trouxera da estrada.
Pelo espelho retrovisor, observou o rosto dela, traços delicados, quase angelicais, mas marcados por uma palidez que o preocupou profundamente. Ligou para o Hospital São Rafael, sua unidade mais próxima. Dr. Martins? A voz sonolenta da recepcionista se animou ao reconhecê-lo. Estou chegando com uma emergência. Mulher grávida, desacordada, sinais de desnutrição e hipotermia. Quero uma equipe preparada na entrada. Sim, senhor. Quantos minutos? Leonardo pisou fundo no acelerador. O motor rugiu enquanto o velocímetro subia. 10, talvez menos. Durante todo o trajeto, seus olhos alternavam entre a estrada e o espelho retrovisor. A respiração dela era superficial, quase imperceptível. A cada semáforo que enfrentava, Leonardo sentia a tensão apertar seu peito como uma morsa. Aguenta aí, murmurou. Vocês duas vão ficar bem. As palavras saíram de sua boca antes mesmo que ele percebesse. Vocês duas. Já pensava nela e no bebê como uma unidade que precisava proteger. Algo primitivo e inexplicável havia despertado dentro dele, um instinto que não sabia que possuía. Quando chegou ao hospital, a equipe médica já esperava com uma maca. Leonardo a carregou novamente, sentindo mais uma vez como ela era frágil entre seus braços. Os enfermeiros a receberam com eficiência profissional, mas ele não conseguiu soltar sua mão imediatamente. Senhor? Uma enfermeira o chamou. Precisamos... Cuidem dela, disse Leonardo, finalmente soltando os dedos frios dela. Façam tudo o que for necessário. Tudo! Enquanto a maca desaparecia pelos corredores brancos e iluminados do hospital, Leonardo ficou parado na entrada, ainda vestindo apenas a camisa social, o paletó perdido em algum lugar entre a estrada e ali. O cheiro de desinfetante hospitalar invadia suas narinas, mas sua mente ainda estava presa àqueles momentos na beira da estrada. Se tivesse passado reto, se não tivesse diminuído a velocidade, se tivesse escolhido outro caminho para casa. O pensamento o atingiu como um soco no estômago. Se eu tivesse passado reto, ela e o bebê não estariam aqui amanhã. Por 25 anos construindo sua fortuna, Leonardo sempre acreditara que as decisões mais importantes da vida eram tomadas em salas de reunião, após análises detalhadas e projeções financeiras. Naquela noite, descobriu que às vezes as decisões que realmente importam são tomadas em frações de segundo, na beira de uma estrada escura, quando você escolhe parar para ajudar uma desconhecida. Caminhou até a recepção, onde a funcionária o observava com curiosidade mal disfarçada. Pela primeira vez em anos, Leonardo Martins, o CEO implacável, o homem que comandava um império médico, se sentia completamente vulnerável. Doutor, a recepcionista se aproximou. O senhor conhece a paciente? Precisamos de informações para o cadastro. Leonardo olhou em direção ao corredor onde ela havia desaparecido. Não, respondeu baixinho. Não a conheço, mas... Parou, procurando as palavras certas. Mas façam tudo como se ela fosse família. O aroma intenso de café colombiano invadiu as narinas de Leonardo quando ele empurrou a porta da UTI obstétrica. Havia passado a madrugada inteira nos corredores do hospital, alternando entre o sofá de couro da sala VIP e caminhadas nervosas pelos corredores que conhecia como a palma da mão. Seus sapatos italianos faziam um som ritmado contra o piso de mármore polido, ecoando sua ansiedade. Doutor Martins. A voz da doutora Helena Carvalho o fez parar abruptamente. A obstetra-chefe se aproximou com aquela expressão séria que ele conhecia bem, a mesma que ela usava antes de entregar diagnósticos delicados às famílias. Como ela está? Perguntou Leonardo, sentindo o coração acelerar. Inconscientemente, ajustou a gravata que havia afrouxado durante a longa espera. Estável, mas foi por pouco.
Helena folheou a prancheta em suas mãos. Desnutrição severa, desidratação grave e hipotermia. A pressão arterial estava perigosamente baixa, 70/40. Mais uma hora na chuva e... Ela não precisou terminar a frase. Leonardo fechou os olhos por um momento, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O sabor metálico do medo ainda persistia em sua boca. E o bebê? Milagrosamente, os batimentos cardíacos estão normais. 32 semanas de gestação. Conseguimos estabilizar, mas ela vai precisar de cuidados intensivos pelos próximos dias. O alívio que invadiu o peito de Leonardo foi tão intenso que ele precisou se apoiar na parede. O mármore frio contra suas costas o trouxe de volta à realidade. Ela acordou há cerca de 1 hora. Está confusa, assustada. Não quis dar informações pessoais, apenas disse que se chama Sofia. Helena inclinou a cabeça, estudando a expressão de Leonardo com curiosidade médica. Posso perguntar qual é sua relação com ela? A pergunta o pegou desprevenido. Durante toda a noite, havia-se convencido de que estava apenas cumprindo seu dever médico e humanitário. Mas algo na forma como seu coração disparava quando pensava nela sugeria motivos mais profundos. Eu a encontrei na estrada. Não podia simplesmente deixá-la lá. Helena assentiu lentamente. Ela quer falar com você. Disse que quer agradecer ao homem que a salvou. Leonardo seguiu a médica pelo corredor, passando por quartos onde outras vidas se desenrolavam silenciosamente. O cheiro característico de hospital, uma mistura de desinfetante com o aroma levemente doce de medicamentos, já não o incomodava mais. Pelo contrário, sempre o tranquilizara, lembrando-o do poder que tinham de salvar vidas. Parou diante da porta do quarto 304. Através do vidro, pôde vê-la pela primeira vez acordada. Sofia estava recostada na cama hospitalar, uma das mãos protegendo instintivamente a barriga, enquanto a outra brincava nervosamente com o lençol branco. Mesmo com os cabelos desarrumados e sem maquiagem, havia uma beleza natural em seus traços que o impressionou. Seus olhos, grandes e expressivos, tinham uma cor entre o mel e o castanho, como o uísque sob a luz do sol. Quando ele entrou, ela virou o rosto em sua direção e seus olhos se encontraram. Leonardo sentiu algo estranho acontecer em seu peito, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. Você... Ela começou, a voz ainda fraca, mas melodiosa. Você é o homem que me encontrou. Leonardo se aproximou devagar, como se não quisesse assustá-la. Como está se sentindo? Viva. A palavra saiu acompanhada de um sorriso tímido que iluminou seu rosto pálido. Graças ao Senhor. Leonardo, ele se corrigiu, surpreendendo-se com sua própria informalidade. Meu nome é Leonardo. Sofia, ela respondeu, estendendo uma mão pequena e delicada. Quando ele a tocou, sentiu como ainda estava fria, mas havia uma força surpreendente em seus dedos. A médica disse que você e o bebê vão ficar bem, disse Leonardo, percebendo que sua voz saiu mais emocionada do que pretendia. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Eu pensei... Quando desmaiei, pensei que ia morrer sozinha na estrada, que meu bebê... Ela não conseguiu terminar, a voz quebrada pela emoção. Leonardo sentiu algo se contrair dentro do peito. Instintivamente, aproximou a cadeira da cama e se sentou ao lado dela. O perfume suave que emanava de seus cabelos agora limpos era diferente do que havia sentido na estrada. Tinha notas de vanila e algo floral que ele não conseguia identificar. Você não estava sozinha, disse suavemente, e agora está segura. Sofia o estudou com aqueles olhos dourados, como se tentasse decifrar um mistério. Por que parou? A maioria das pessoas teria...
Não sou a maioria das pessoas, Leonardo interrompeu, surpreendendo-se com a honestidade brutal de suas palavras. E mesmo que fosse, você estava grávida. Nunca poderia ter passado reto. Uma lágrima rolou pela bochecha dela, e Leonardo teve que resistir ao impulso inexplicável de secá-la com o polegar. A médica disse que eu poderia ter perdido o bebê se tivesse ficado mais tempo no frio, Sofia murmurou, a mão protegendo a barriga. Não é só um resgate, é a chance de devolver a mim e ao meu bebê um futuro. As palavras dela ecoaram dentro de Leonardo como um eco em uma caverna vazia. Durante anos, ele havia se dedicado a salvar vidas através de sua rede de hospitais, mas sempre de forma distante, administrativa. Esta era a primeira vez que sentia o peso real e imediato de uma vida. 2 vidas, literalmente em suas mãos. Sofia, disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você tem para onde ir? Alguém que possa cuidar de você? A pergunta trouxe uma sombra aos olhos dela. Leonardo viu o momento exato em que ela se fechou, erguendo barreiras invisíveis entre eles. Eu vou dar um jeito, sempre dou. Mas a forma como ela desviou o olhar, como seus dedos se crisparam no lençol, disse a Leonardo tudo o que ele precisava saber. Ela estava sozinha no mundo, completamente sozinha. A médica disse que você vai precisar de repouso absoluto pelos próximos dias, continuou, tentando manter o tom casual. E depois, acompanhamento pré-natal rigoroso. É uma gestação de risco. Sofia assentiu, mas ele podia ver a preocupação escondida em seus olhos. Provavelmente não tinha dinheiro para custear o tratamento. Provavelmente não tinha onde ficar durante a recuperação. Leonardo tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Quero que fique aqui o tempo que for necessário, no hospital, como minha convidada pessoal. Os olhos de Sofia se arregalaram. Eu não posso aceitar isso. Não tenho como pagar. Não estou pedindo pagamento. Leonardo se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o jardim interno do hospital. As primeiras luzes do amanhecer começavam a pintar o céu de tons rosados. Considere um investimento no futuro. Você e seu bebê merecem a melhor chance possível. Quando se virou, viu que ela o observava com uma mistura de gratidão e desconfiança. Por quê? Perguntou simplesmente. Leonardo permaneceu em silêncio por um longo momento, observando uma enfermeira caminhar pelo jardim lá embaixo. Como explicar algo que ele mesmo não compreendia completamente? Como dizer que algo fundamental havia mudado dentro dele no momento em que a encontrou na estrada? Por quê? Disse finalmente, voltando-se para ela. Às vezes a vida nos coloca no lugar certo, na hora certa, para fazermos a diferença. E eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Sofia fechou os olhos e Leonardo viu 2 lágrimas silenciosas rolarem por suas bochechas. Quando ela os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Obrigada, sussurrou, por tudo. Leonardo assentiu, sentindo algo aquecendo dentro do peito. Uma sensação que não experimentava há anos. Era como se uma parte dele que estivera adormecida por décadas finalmente começasse a despertar. Quando saiu do quarto, já havia tomado mentalmente uma série de decisões que mudariam ambas as suas vidas para sempre. 3 dias depois, o quarto 304 havia se transformado em algo completamente diferente do ambiente hospitalar asséptico que Leonardo conhecia. Buquês de flores perfumavam o ar, rosas brancas que ele havia mandado buscar na melhor floricultura da cidade, e lírios amarelos que exalavam um aroma doce e reconfortante. Livros de literatura se empilhavam na mesinha ao lado da cama, alguns ainda com as etiquetas da livraria, escolhidos cuidadosamente por ele durante uma pausa entre reuniões. Sofia estava sentada na poltrona reclinável, uma manta de lã macia cobrindo suas pernas, lendo um exemplar de Orgulho
e preconceito. A cor havia retornado ao seu rosto e seus cabelos escuros brilhavam limpos e sedosos sob a luz natural que entrava pela janela. Ela usava um roupão de seda azul claro que Leonardo havia comprado, junto com outras peças de roupa, depois de notar que ela só possuía as roupas molhadas e rasgadas com que a encontrara. "Como está a minha paciente favorita hoje?" perguntou Leonardo, entrando com uma bandeja de almoço que havia pedido especialmente ao chefe do restaurante do hospital. Sofia ergueu os olhos do livro e sorriu, um sorriso que agora chegava aos seus olhos dourados e fazia algo estranho acontecer no estômago de Leonardo. "Melhor, muito melhor." Ela fechou o livro, marcando a página com cuidado. "E não sou sua paciente. Sou sua... Bem, não sei exatamente o que sou." Leonardo colocou a bandeja na mesa auxiliar, observando como o aroma de salmão grelhado com ervas finas se misturou aos perfumes florais do quarto. "É minha amiga", disse simplesmente. "Se me permite chamar assim." "Claro que permite." Sofia se moveu devagar para a cama, aceitando a ajuda dele para se acomodar. O toque das mãos de Leonardo em seus braços enviou um arrepio inesperado pela sua pele. Enquanto ela comia, Leonardo se acomodou na cadeira ao lado da cama. Durante os últimos 3 dias, havia se tornado rotina almoçar com ela. Era o momento do dia que mais aguardava, embora não admitisse isso nem para si mesmo. "Leonardo", Sofia disse subitamente, pousando o garfo no prato. Havia algo diferente em sua voz, mais séria, mais pesada. "O que foi?" Ela respirou fundo, os dedos brincando nervosamente com a borda do lençol. "Preciso te contar algumas coisas sobre como acabei naquela estrada." Leonardo sentiu o estômago se contrair. Durante 3 dias havia evitado fazer perguntas diretas, respeitando o tempo dela, mas sabia que eventualmente essa conversa aconteceria. "Você não precisa." "Preciso sim." Os olhos de Sofia encontraram os dele com uma determinação que o surpreendeu. "Você fez tanto por mim, merece saber com quem está lidando." Leonardo se inclinou para a frente, prestando atenção total em cada palavra, cada expressão que passava pelo rosto dela. "Eu tinha 24 anos quando engravidei", começou Sofia, a voz tremendo ligeiramente. "Estava namorando um cara chamado Ricardo há 2 anos. Pensei que ele me amava, que tínhamos um futuro juntos." Ela parou, tomando um gole de água. Leonardo notou como suas mãos tremiam levemente. Quando contei sobre a gravidez, ele mudou completamente. Me chamou de irresponsável. Disse que eu havia arruinado a vida dele. A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. Disse que não queria nada com aquilo. Era assim que ele chamava nosso bebê. Aquilo. Leonardo sentiu uma raiva fria crescendo dentro dele. Seus punhos se fecharam involuntariamente, e ele precisou se controlar para não falar nada que pudesse interrompê-la. Ele me deu R$ 500 e disse para resolver o problema. Quando me recusei, ele ficou violento. Sofia tocou instintivamente a lateral do rosto, como se ainda sentisse dor de uma agressão passada. Começou com empurrões, depois tapas. Dizia que eu era egoísta, que estava destruindo o futuro dele. Os vizinhos ouviam as brigas, mas ninguém nunca interferiu. Leonardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Precisava de um momento para processar a raiva que sentia. Lá fora, o jardim do hospital parecia perfeito e ordenado, tão diferente do caos que Sofia havia vivido. Uma noite, ela continuou, a voz ainda mais baixa, ele me empurrou escada abaixo. Fiquei 3 dias sem conseguir me levantar direito, com medo de ter perdido o bebê. Foi quando decidi fugir. Para onde você foi? Perguntou Leonardo sem se virar, a voz tensa. Para um albergue primeiro, depois para a casa de uma prima distante no interior. Mas o dinheiro acabou, ela não podia me sustentar e eu não tinha para onde ir.
Sofia parou novamente, e quando Leonardo se virou, viu lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Na noite em que você me encontrou, eu estava caminhando há horas. Tinha saído da casa da prima depois de uma discussão. Ela disse que eu era um peso morto, que estava abusando da bondade dela. Sofia riu amargamente. Acho que ela tinha razão. Não tinha, não, disse Leonardo com uma intensidade que o surpreendeu. Voltou para a cadeira, sentando-se mais próximo da cama. Você estava tentando proteger seu filho. Isso não te torna um peso para ninguém. Eu não tinha para onde ir, Leonardo. Estava andando sem direção, no frio, sem dinheiro, sem comida há 2 dias. Quando desmaiei, parte de mim pensou, talvez fosse melhor assim, para mim e para o bebê. As palavras dela atingiram Leonardo como socos físicos. A ideia de que ela havia considerado, mesmo por um momento, que a morte seria uma solução melhor do que a vida que estava vivendo, o deixou com uma sensação de vazio no estômago. Sofia, ele começou, mas ela o interrompeu. Eu não tenho para onde ir quando sair daqui, disse, os olhos fixos em suas mãos. Não tenho dinheiro, não tenho família que me aceite com o bebê, não tenho emprego. Você salvou minha vida, mas eu não sei o que vou fazer com ela. A vulnerabilidade crua em sua voz quebrou algo dentro de Leonardo. Durante toda a sua vida adulta, ele havia sido o homem no controle, aquele que resolvia problemas com dinheiro e influência. Mas ali estava uma situação que não podia ser resolvida com um cheque ou uma ligação telefônica. Sofia precisava de algo muito mais básico e fundamental. Precisava ser vista, valorizada, protegida. Sofia, olhe para mim, disse Leonardo, estendendo a mão para tocar levemente o queixo dela, erguendo seu rosto para que seus olhos se encontrassem. Quando ela o fez, ele viu não apenas medo e vulnerabilidade, mas também uma força impressionante. Esta mulher havia sobrevivido à violência doméstica, abandono, pobreza e quase morte, tudo para proteger a vida que carregava dentro de si. Eu não quero que meu bebê nasça sem amor, sussurrou Sofia, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Não quero que ele pense que não foi desejado, que foi um erro. Seu bebê não é um erro, disse Leonardo, sua voz carregada de uma convicção absoluta. E ele vai nascer cercado de amor. Você vai se certificar disso. Como você pode ter tanta certeza? Leonardo hesitou por um momento. Como explicar que nos últimos 3 dias havia pensado nela e no bebê com mais frequência do que em qualquer negócio ou decisão empresarial? Como dizer que acordava de manhã ansioso para vê-la e que o sorriso dela havia se tornado a melhor parte do seu dia? Porque eu vejo como você fala dele, disse finalmente. Vejo como protege sua barriga quando está nervosa, como sorri quando sente ele se mexer. Você já o ama mais do que muitas pessoas amam durante a vida inteira. Sofia fechou os olhos, novas lágrimas escapando. Às vezes tenho tanto medo de não ser suficiente para ele. Você é suficiente, disse Leonardo, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Você é mais do que suficiente. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso das revelações pairando no ar perfumado do quarto. Leonardo podia ouvir os batimentos do próprio coração e, de alguma forma, sentia que podia ouvir também os dela. Obrigada, disse Sofia finalmente, por me ouvir sem me julgar, por não me tratar como uma vítima ou uma coitadinha. Você não é uma vítima, respondeu Leonardo. Você é uma das mulheres mais corajosas que eu já conheci. Quando ele se levantou para sair, já era tarde da noite. Sofia havia pegado no sono durante a conversa, exausta pelo peso emocional das confissões. Leonardo a observou por um momento, o rosto sereno no sono, uma mão protegendo instintivamente a barriga, os cabelos espalhados no travesseiro como uma moldura escura.
Algo havia mudado irreversivelmente durante aquela conversa. Leonardo saía do quarto sabendo que não podia simplesmente garantir que ela tivesse cuidados médicos e depois seguir com sua vida. Sofia e seu bebê haviam se tornado parte de algo maior, algo que ele ainda não tinha coragem de nomear. Pela primeira vez em anos, Leonardo Martins sentia que sua vida tinha um propósito que ia além dos lucros trimestrais e expansões empresariais. O som da chuva batendo nas janelas panorâmicas da mansão de Leonardo criava uma sinfonia melancólica que se misturava ao crepitar da lareira na sala de estar. Havia-se passado uma semana desde que Sofia recebera alta médica, e a decisão de Leonardo de levá-la para sua casa ainda ecoava nos corredores do hospital como um escândalo sussurrado. A doutora Helena havia arqueado as sobrancelhas com surpresa mal disfarçada, enquanto os enfermeiros trocavam olhares significativos pelos corredores. "Tem certeza disso, Leonardo?" Helena havia perguntado, ajustando os óculos enquanto revisava o prontuário de Sofia. "Ela é uma estranha. Você não conhece o passado dela, a família." "Conheço o suficiente", ele havia respondido, assinando os papéis de responsabilidade com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Agora, observando Sofia acomodada no sofá de couro cor marfim, uma manta de cachemir cobrindo suas pernas enquanto lia um livro sobre desenvolvimento infantil, Leonardo sabia que havia tomado a decisão certa. O ambiente antes solitário de sua casa havia ganhado vida com a presença dela. O aroma suave de seu perfume, vanila e jasmim, se misturava ao cheiro de madeira polida e aos buquês de flores frescas que ele mandava trocar a cada 2 dias. "Você não precisa ficar me vigiando o tempo todo", disse Sofia, sem levantar os olhos do livro, um sorriso brincando nos lábios. "Não vou quebrar." Leonardo riu baixinho, ajustando a posição na poltrona de couro, onde passara os últimos 40 minutos fingindo ler relatórios financeiros, enquanto, na verdade, observava discretamente cada movimento dela. "Desculpe, é que ainda não acredito que você está aqui, segura." Sofia fechou o livro e o olhou com aqueles olhos dourados que pareciam ver através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. "Às vezes, eu também não acredito. 2 semanas atrás eu estava dormindo em bancos de praça, e agora..." Ela gesticulou ao redor, contemplando a sala com pé direito duplo, obras de arte originais e vista para o jardim japonês. "Agora estou vivendo em um palácio." "Não é um palácio", murmurou Leonardo, mas sabia que para alguém que havia vivido o que Sofia vivera, sua casa deveria parecer exatamente isso. O telefone tocou, interrompendo o momento. Leonardo atendeu com reluctância, reconhecendo imediatamente a voz áspera de Marco Silveira, seu sócio mais antigo e amigo de décadas. "Leonardo, preciso falar com você. É sobre essa mulher que você trouxe para casa." Leonardo olhou para Sofia, que havia voltado a ler, aparentemente concentrada. Mesmo assim, ele se levantou e caminhou em direção ao escritório. "O que quer dizer?" "Mandei investigar. Achei que você ia querer saber com quem está dividindo o teto." A mandíbula de Leonardo se retesou. "Eu não pedi para você investigar ninguém." "Não precisava pedir. Sou seu amigo há 20 anos, Leonardo. Você acolheu uma estranha grávida em sua casa. Precisava ter certeza de que ela não é uma golpista ou coisa pior." Leonardo fechou a porta do escritório, o som abafando as vozes. O aroma de couro dos livros e do charuto cubano que havia fumado na noite anterior impregnava o ambiente. "E o que descobriu?" perguntou, embora parte dele não quisesse saber. Sofia Mendes, 25 anos, natural de Campinas. Trabalhou como professora de educação infantil até 7 meses atrás. Demitida quando a gravidez começou a aparecer, alegaram corte de gastos.
mas sabemos como é. O ex-namorado Ricardo Santos tem histórico de violência doméstica. 2 ex-namoradas fizeram boletim de ocorrência contra ele. Leonardo sentiu o sangue ferver nas veias. Então, ela falou a verdade. Sobre isso, sim, mas Leonardo... Marcos hesitou. Ela não tem para onde ir mesmo. Família distante, nenhum recurso financeiro. Do ponto de vista prático, você seria uma solução perfeita para os problemas dela. O que está insinuando? Que talvez ela não seja tão inocente quanto parece. Uma mulher desesperada é capaz de qualquer coisa para garantir um futuro para o filho. Leonardo desligou o telefone com mais força do que necessário. A sugestão de Marcos o irritava profundamente, não apenas porque duvidava da integridade de Sofia, mas porque tocava em medos que ele próprio havia tentado suprimir. Quando voltou para a sala, encontrou Sofia parada diante da janela, observando a chuva. A silhueta dela contra a luz cinzenta do exterior criava um quadro de beleza melancólica que fez seu coração acelerar. "Tudo bem?" perguntou ela, percebendo a tensão em suas feições. "Perfeitamente", mentiu Leonardo, aproximando-se dela. "Como está se sentindo? Quer que eu prepare alguma coisa para o jantar?" Sofia sorriu. "Você cozinha?" "Não muito bem, mas posso tentar. Ou pedir comida do restaurante japonês que você gostou." "Na verdade..." Sofia tocou a barriga instintivamente. "Estou sentindo umas fisgadas estranhas desde a tarde. Provavelmente não é nada, mas..." As palavras dela foram interrompidas por uma careta de dor. Sofia se dobrou ligeiramente, a mão pressionando o lado direito da barriga. "Sofia!" Leonardo se aproximou imediatamente, colocando uma mão protetiva em suas costas. "O que está sentindo?" "Não sei. É diferente. Mais intenso que os movimentos normais do bebê." Outra contração a atingiu, mais forte desta vez. Sofia gemeu baixinho, agarrando o braço de Leonardo com força suficiente para deixar marcas. "Vamos para o hospital, agora." "Não, espera. Pode ser falso alarme." Mas enquanto ela falava, Leonardo já estava pegando as chaves do carro e o casaco dela. O treinamento de décadas lidando com emergências médicas havia assumido o controle. A viagem até o hospital foi uma repetição da primeira noite, mas desta vez Leonardo conhecia cada curva do caminho. Sofia respirava fundo entre as contrações que agora vinham a cada 5 minutos. "Está tudo bem", murmurava Leonardo, uma mão no volante e outra segurando a dela. "Você e o bebê vão ficar bem." "É muito cedo", sussurrou Sofia. "Só estou com 34 semanas." "Bebês nascem com 34 semanas e ficam perfeitamente bem", disse Leonardo, embora soubesse que uma prematuridade de 6 semanas trazia riscos. "Temos a melhor UTI neonatal do estado." "Vá no hospital." A equipe já os esperava. Leonardo havia ligado durante o trajeto. A doutora Helena examinou Sofia rapidamente, a expressão séria e concentrada. "São contrações reais", confirmou. "Vamos precisar tentar segurá-las. Cada dia que conseguirmos ganhar é crucial para o desenvolvimento pulmonar do bebê." As próximas horas se misturaram em uma névoa de corredores brancos, monitores cardíacos e o aroma penetrante de medicamentos. Leonardo não saiu de perto de Sofia nem por um momento, segurando sua mão durante cada contração, sussurrando palavras de encorajamento quando a dor se tornava insuportável. "Por que está fazendo isso?" perguntou Sofia durante uma pausa entre as contrações, os olhos brilhantes de lágrimas e suor. "Fazendo o quê?" "Cuidando de mim assim, ficando aqui. Eu não sou sua responsabilidade." Leonardo olhou para ela, cabelos colados na testa pelo suor, rosto pálido, mas determinado, mãos pequenas agarradas às suas, como se ele fosse sua única âncora na tempestade. "Sofia..." Ele começou, e então parou.
As palavras que queria dizer pareciam grandes demais, pesadas demais para aquele momento. Outra contração a atingiu e ela gritou, apertando a mão dele com força desesperada. "Respira comigo", disse Leonardo, inclinando-se sobre ela. Dentro e fora. Assim. Quando a contração passou, Sofia o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. "Sei que não sou o pai", disse Leonardo subitamente, as palavras saindo antes que ele pudesse pensá-las. "Mas se me deixar, quero estar ao seu lado. Durante o parto, depois, quero fazer parte da vida de vocês." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Por quê? Porque Leonardo hesitou, procurando as palavras certas. "Porque quando te encontrei naquela estrada, algo mudou em mim. Não sei explicar o que é, mas sei que não quero mais viver sem vocês na minha vida." Sofia tentou responder, mas outra contração a interrompeu. Esta mais forte, mais longa. O monitor cardíaco começou a apitar de forma irregular. "Doutora!" gritou uma enfermeira. Helena entrou correndo, verificou os monitores e assumiu uma expressão grave. "O bebê está em sofrimento. Vamos precisar fazer uma cesárea de emergência, agora." O mundo de Leonardo desmoronou em questão de segundos. Enfermeiros correram para preparar a sala cirúrgica, enquanto Sofia era rapidamente transferida para uma maca. "Leonardo!" ela gritou, estendendo a mão para ele enquanto era levada. "Não me deixe!" "Nunca!" prometeu ele, correndo ao lado da maca. "Eu vou estar aqui quando vocês saírem, os dois." Mas quando as portas da sala cirúrgica se fecharam diante dele, Leonardo se viu sozinho no corredor, com apenas o som dos próprios batimentos cardíacos e a certeza terrível de que sua vida inteira dependia agora do que aconteceria nos próximos minutos. Pela primeira vez em décadas, Leonardo Martins se ajoelhou e rezou. A luz dourada do fim de tarde entrava pelas cortinas de seda da suíte que Leonardo havia preparado especialmente para Sofia e o bebê. 3 semanas haviam se passado desde o nascimento de Gabriel, nome que Sofia havia escolhido durante uma das longas noites no hospital, enquanto o pequeno lutava para respirar sozinho na UTI neonatal. O quarto agora respirava vida nova. Um berço de madeira nobre ocupava o canto próximo à janela, móveis coloridos pendiam do teto e pilhas de fraldas, roupinhas minúsculas e brinquedos educativos se espalhavam organizadamente pela cômoda. Leonardo estava sentado na poltrona de amamentação, um presente que havia mandado buscar em uma loja especializada em São Paulo. Observando Sofia dar banho em Gabriel na banheira especial que havia instalado no banheiro da suíte. O vapor morno criava uma névoa delicada no ar, misturando-se ao aroma suave do sabonete de camomila e ao perfume natural do bebê, aquele cheiro inconfundível que só os recém-nascidos possuem. "Olha só como ele gosta da água", murmurou Sofia, sua voz carregada de ternura maternal. Suas mãos delicadas sustentavam o corpinho frágil de Gabriel, com uma segurança que havia desenvolvido naturalmente. "É como se já soubesse nadar." Leonardo se aproximou, encantado com a cena. Gabriel tinha olhos escuros imensos, que pareciam absorver tudo ao redor. Pequenos punhos que se abriam e fechavam como se estivesse tentando agarrar o mundo inteiro. Pesava apenas 2,5 kg, mas seus pulmões já funcionavam perfeitamente. Um milagre que os médicos atribuíam à força de vontade compartilhada entre mãe e filho. "Posso?" perguntou Leonardo, estendendo as mãos. Sofia sorriu, aquele sorriso que havia se tornado a luz do dia dele. "Claro, você está ficando expert." Quando Leonardo pegou Gabriel no colo, envolto na toalha macia de algodão egípcio, sentiu novamente aquela sensação inexplicável que o dominava sempre que segurava o bebê. Era como se algo primitivo e poderoso despertasse em seu peito.
um instinto protetor tão intenso que chegava a ser físico. "Oi, campeão!" sussurrou, balançando levemente. Gabriel o fitou com aqueles olhos sérios e atentos, como se reconhecesse sua voz. "Como foi o banho?" "Ele está reconhecendo você cada vez mais", observou Sofia, secando as mãos na toalha. "Olha como fica calmo quando você fala." Leonardo sentiu o coração acelerar com o comentário. Durante as 3 semanas, havia participado de cada momento. Trocas de fraldas, às 3 da madrugada, caminhadas pela casa quando Gabriel chorava de cólica, consultas médicas onde se sentava ao lado de Sofia como se fosse realmente o pai da criança. "Sofia!" disse enquanto colocava Gabriel no berço, ajustando a mantinha azul clara que havia comprado em um impulso durante uma pausa entre reuniões. "Preciso te contar uma coisa." Ela o olhou com curiosidade, acomodando-se na cama. Havia recuperado parte do peso perdido durante a gravidez difícil, e as cores haviam retornado ao seu rosto. Usava um vestido de algodão branco que Leonardo havia comprado junto com todo um guarda-roupa novo para ela. Roupas que realçavam sua beleza natural sem ostentação. "O que foi?" Leonardo respirou fundo. Durante semanas havia ensaiado essa conversa mentalmente, mas agora que chegara o momento, sentia-se como um adolescente prestes a fazer sua primeira declaração. "Ontem, na consulta do Gabriel, a enfermeira me perguntou se eu era o pai dele." Sofia arqueou as sobrancelhas. "E o que você respondeu?" Disse que sim. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos ruídos suaves de Gabriel se acomodando no berço. Sofia o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. "Por que disse isso?" perguntou ela suavemente. Leonardo caminhou até a janela, observando o jardim onde havia mandado instalar um playground. Escorregadores e balanços que Gabriel só poderia usar dali a alguns anos, mas que havia comprado mesmo assim, numa demonstração inconsciente de que planejava um futuro longo com eles. "Porque é como me sinto", admitiu. "Sei que, biologicamente, não sou o pai dele. Mas quando o vejo, quando cuido dele, quando ele para de chorar no meu colo..." Leonardo se virou para ela. "É como se fosse meu filho de coração." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. "Leonardo, não, deixa eu terminar." Ele se aproximou, sentando-se na beirada da cama. "Essas últimas semanas foram as melhores da minha vida. Acordar de manhã e ouvir ele chorando, ver você cantando para ele adormecer, dividir as madrugadas difíceis. Nunca pensei que pudesse sentir algo assim." Sofia secou uma lágrima que escapara. "Você sempre quis ter filhos?" A pergunta o pegou desprevenido. Leonardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre décadas de relacionamentos superficiais, casamentos que não duraram porque ele sempre priorizava o trabalho, noites solitárias em sua mansão vazia. "Pensei que sim, quando era mais jovem, mas depois, não sei. A vida foi passando, as prioridades mudaram. Construí um império, mas nunca construí uma família." Ele olhou para Gabriel, que dormia pacificamente. "Até agora." Sofia se moveu na cama, aproximando-se dele. "Sabe o que mais me impressiona em você?" "O quê?" "Como você fala com ele. É natural, carinhoso. Ele já te ama, sabia? Mesmo antes de te ver direito." As palavras dela atingiram Leonardo como uma onda quente. Durante toda a vida, havia sido respeitado, temido, admirado por sua competência nos negócios. Mas ser amado incondicionalmente por uma criança que nem sequer estava relacionada a ele, por sangue, era uma experiência completamente nova. "E você?" perguntou, virando-se para encará-la. "Como se sente sobre tudo isso?" Sofia hesitou, mordendo o lábio inferior, um hábito que Leonardo havia aprendido a reconhecer quando ela estava organizando pensamentos complexos. "No começo eu tinha medo", confessou.
medo de que fosse só pena ou senso de dever, medo de me acostumar com essa vida e depois perdê-la. E agora? Agora... Ela sorriu, mas havia vulnerabilidade em seus olhos. Agora eu vejo como você olha para ele. Vejo como acorda no meio da noite quando ele chora, mesmo quando eu já estou levantando. Vejo como você compra coisas desnecessárias só porque achou que ele ia gostar. Leonardo riu baixinho. Os brinquedos educativos eram necessários. Ele tem 3 semanas, Leonardo. Não precisa de um centro de atividades para bebês de 6 meses. Mas quando ele crescer... Exato. Sofia tocou delicadamente o braço dele. Você não está pensando só no presente. Está pensando no futuro dele. No nosso futuro. A palavra nosso criou um calor no peito de Leonardo, que se espalhou por todo o corpo. Quero fazer parte do futuro de vocês, disse, cobrindo a mão dela com a sua. Quero estar aqui quando ele der os primeiros passos, quando falar a primeira palavra, quando for para a escola. Quero ensinar ele a andar de bicicleta, ajudá-lo com a lição de casa, dar conselhos terríveis sobre garotas quando ele for adolescente. Sofia riu através das lágrimas. Conselhos terríveis? Sou péssimo com relacionamentos, ou era até vocês chegarem na minha vida. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Gabriel dormir. O bebê suspirou no sono, um som tão pequeno e perfeito que fez o coração de Leonardo se contrair de ternura. Sofia, disse Leonardo suavemente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você consegue imaginar uma vida aqui, comigo e com Gabriel? Não como hóspede ou como alguém que eu estou ajudando, mas como família. A pergunta pairou no ar perfumado do quarto. Sofia o olhou por um longo momento, estudando seu rosto como se procurasse por sinais de dúvida ou incerteza. Você sabe que eu venho de um mundo completamente diferente do seu, disse finalmente. Eu não sei nada sobre jantares de gala, reuniões de negócios ou como ser a companheira de um CEO. Eu não quero a companheira de um CEO, respondeu Leonardo imediatamente. Quero a Sofia. A mulher que canta baixinho para Gabriel adormecer, que lê histórias infantis, com vozes diferentes para cada personagem, que fica preocupada quando ele espirra. E quanto às pessoas do seu círculo social, o que vão pensar? Leonardo pensou em Marcos e nas várias ligações que havia recebido, amigos empresários curiosos sobre sua situação doméstica, convites para eventos sociais que ele havia recusado para ficar em casa com Sofia e Gabriel. Que pensem o que quiserem, disse com uma convicção que o surpreendeu. A única opinião que me importa é a sua. Sofia se inclinou para a frente, beijando delicadamente a testa dele, um gesto tão terno e inesperado que Leonardo sentiu os olhos arderem. Eu consigo imaginar, sim, sussurrou contra sua pele. Consigo imaginar uma vida aqui, com você. Consigo imaginar Gabriel crescendo chamando você de pai. Consigo imaginar jantares em família. Consigo imaginar envelhecer ao seu lado. Quando ela se afastou, Leonardo viu o reflexo de seus próprios sentimentos nos olhos dourados dela. Então fica, disse ele, a voz rouca de emoção. Fica para sempre. Como se tivesse sentido a importância do momento, Gabriel acordou e os olhou com aqueles olhos imensos e sérios, um sorriso pequeno e banguela aparecendo em seu rosto. Acho que ele aprova, disse Sofia, rindo através das lágrimas. Leonardo se levantou e pegou Gabriel no colo, sentindo o peso perfeito e familiar da criança em seus braços. O que você acha, campeão? Murmurou para o bebê. Quer que eu seja seu papai oficial? Gabriel respondeu com um som gutural que poderia ter sido qualquer coisa, mas que para Leonardo soou exatamente como um sim. O ar no hospital estava carregado com o aroma familiar de desinfetante e o zumbido constante dos equipamentos médicos. Mas para Leonardo, aquele cheiro havia se tornado sinônimo de milagres.
Eram 5 da manhã de uma terça-feira de outubro, quando Sofia o acordou, sussurrando urgentemente que as contrações haviam voltado. Não as contrações fracas e irregulares que haviam se tornado rotina nas últimas semanas, mas algo diferente, mais intenso, mais determinado. É agora, havia dito Sofia, uma mão protegendo a barriga que agora, às 39 semanas, estava perfeitamente redonda e baixa. Ele quer nascer hoje. Durante o trajeto até o hospital, Leonardo havia segurado a mão dela enquanto dirigia com a outra, observando pelo espelho retrovisor como ela respirava profundamente através de cada contração. O trânsito matinal de São Paulo parecia conspirar contra eles, mas Leonardo conhecia cada atalho, cada rua secundária que poderia usar. Agora, 8 horas depois, ele caminhava nervosamente pelos corredores da maternidade, o eco de seus passos se misturando aos sons distantes de bebês chorando e enfermeiras conversando em tons baixos. Havia mudado 3 vezes de roupa naquele dia. Primeiro, o terno que vestira automaticamente pela manhã, depois, roupas casuais quando percebeu que seria um dia longo, e, finalmente, as roupas cirúrgicas azuis que agora usava. A doutora Helena saiu da sala de parto com uma expressão que Leonardo já conhecia bem, concentrada, mas tranquilizadora. "Como ela está?" perguntou imediatamente, interrompendo seus passos nervosos. "Dilatação completa. O bebê está na posição perfeita. Não vai demorar muito agora." Helena tocou o braço dele com a familiaridade de quem havia acompanhado toda a gestação. "Ela está pedindo por você." Leonardo sentiu o coração acelerar. Durante todos os meses de preparação, haviam conversado sobre ele estar presente durante o parto, mas agora que o momento havia chegado, sentia-se tomado por uma mistura de antecipação e terror que nunca havia experimentado em nenhuma sala de reunião ou negociação importante. Quando entrou na sala de parto, encontrou Sofia recostada na cama, o cabelo preso em um coque desarrumado, pequenas gotas de suor na testa. Ela usava uma camisola hospitalar azul clara, que de alguma forma conseguia fazê-la parecer ainda mais bonita. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu, um sorriso cansado, mas radiante. "Você veio", disse, estendendo a mão para ele. "Eu não perderia isso por nada no mundo", respondeu Leonardo, pegando a mão dela e sentindo imediatamente como estava suada e trêmula. "Como está se sentindo?" "Como se estivesse sendo partida ao meio", riu Sofia, mas o riso foi interrompido por outra contração. Seus dedos se crisparam na mão de Leonardo com uma força que o surpreendeu. "Respira comigo", disse ele, lembrando-se das aulas de preparação para o parto que haviam assistido juntos. "Dentro e fora, assim mesmo." As próximas 2 horas se transformaram em uma experiência que Leonardo jamais poderia ter imaginado. Ele havia participado de cirurgias complexas, havia tomado decisões que afetavam milhares de vidas, mas nada o havia preparado para a intensidade crua e primitiva de um parto. Sofia era uma força da natureza. Entre as contrações, ela conversava, ria, fazia piadas sobre como Leonardo parecia mais nervoso que ela. Durante as contrações, transformava-se em algo feroz e determinado, agarrando-se à mão dele como se fosse sua única conexão com o mundo. "Eu posso ver a cabeça", anunciou a doutora Helena, e Leonardo sentiu o mundo inteiro parar por um momento. "Já?", perguntou Sofia, tentando se erguer para ver. "Mais uma contração assim e ele vai nascer", confirmou Helena. "Está pronta?" Sofia olhou para Leonardo e ele viu nos olhos dela uma mistura de exaustão, determinação e algo que só podia ser descrito como puro amor maternal. "Nós estamos prontos", disse ela, incluindo-o naturalmente na declaração. A contração final foi a mais intensa de todas. Sofia gritou, um som primitivo que ecoou pela sala, e Leonardo sentiu como se estivesse sendo despedaçado junto com ela.
E então, silêncio. Um silêncio que durou apenas segundos, mas que pareceu uma eternidade. E então um choro, alto, indignado, perfeitamente saudável. É um menino, anunciou Helena, erguendo uma criaturinha vermelha e molhada que se debatia vigorosamente. E pelo barulho que está fazendo, tem pulmões perfeitos. Leonardo sentiu lágrimas quentes rolarem por seu rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Durante toda a sua vida, havia se orgulhado de manter o controle emocional, mas naquele momento, toda a defesa havia desmoronado. Gabriel, sussurrou Sofia, estendendo os braços. Meu Gabriel! Quando Helena colocou o bebê no peito de Sofia, Leonardo experimentou algo que só podia ser descrito como uma expansão do coração. Gabriel era perfeito, pequeno, mas perfeitamente formado, com uma abundância de cabelos escuros e uma expressão séria que o fazia parecer um velhinho sábio. Ele é lindo, disse Leonardo, a voz embargada. Perfeito. Quer segurá-lo? Perguntou Sofia, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. Leonardo hesitou por um momento. Durante meses, havia segurado Gabriel em sua imaginação, havia sonhado com esse momento, mas agora que estava acontecendo, sentia-se tomado por uma reverência quase religiosa. Com cuidado infinito, Helena o ajudou a pegar Gabriel nos braços. O bebê pesava cerca de 3,5 quilos, um peso perfeito para sua idade gestacional, e estava morno e macio contra o peito de Leonardo. Oi, campeão! Sussurrou Leonardo, estudando cada detalhe do rostinho pequeno. Eu sou o Leonardo. Vou cuidar de você para sempre. Gabriel abriu os olhos, olhos escuros e alertas que pareciam focar no rosto de Leonardo com uma intensidade surpreendente para um recém-nascido. Ele está te olhando, observou Sofia, sorrindo através das lágrimas. É como se já te conhecesse. Eu esperei a vida inteira para conhecer você, disse Leonardo para Gabriel, sentindo como se estivesse fazendo uma promessa sagrada. Nunca pensei que algo tão pequeno pudesse preencher tanto, e as palavras saíram de seu coração antes que sua mente pudesse censurá-las. Era verdade. Durante 49 anos, havia se sentido bem-sucedido, mas fundamentalmente vazio. Agora, segurando Gabriel, sentia como se uma peça que sempre faltara finalmente tivesse encontrado seu lugar. Leonardo, disse Sofia suavemente, olha nos olhos dele. Ele já te ama. Leonardo olhou mais profundamente nos olhos de Gabriel e sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Amor instantâneo, incondicional, absoluto. Não o amor gradual que havia crescido por Sofia ao longo dos meses, mas algo primitivo e imediato que o atingiu como um raio. Eu também te amo, sussurrou para Gabriel. Mais do que eu sabia que era possível amar alguém. Gabriel reagiu ao som de sua voz, movendo levemente a cabeça em sua direção, e Leonardo sentiu o coração se contrair de ternura. Ele reconhece sua voz, observou Helena, sorrindo enquanto terminava os procedimentos médicos. Vocês conversaram muito com ele durante a gestação, não foi? Era verdade. Durante meses, Leonardo havia conversado com a barriga de Sofia todas as noites, contando sobre seu dia, lendo histórias, cantarolando canções que não ouvia desde a infância. Havia se sentido meio bobo no início, mas Sofia sempre o encorajava, dizendo que Gabriel precisava conhecer a voz de seu pai. Seu pai. A palavra ecoou na mente de Leonardo com um peso novo e maravilhoso. Biologicamente, ele não era o pai de Gabriel, mas naquele momento, segurando o bebê que havia ajudado a trazer ao mundo, sentiu-se mais pai do que qualquer ligação genética poderia ter feito dele. Sofia, disse aproximando-se da cama para que ela pudesse tocar Gabriel enquanto ele ainda o segurava. Obrigado. Pelo quê? Por me deixar fazer parte disso. Por me deixar ser o pai dele. Por tudo.
Sofia tocou delicadamente a mão pequena de Gabriel, que imediatamente agarrou seu dedo com uma força surpreendente. Você não entende, disse ela, olhando nos olhos de Leonardo. Eu que deveria agradecer. Você nos deu uma família. Deu ao Gabriel um pai que o ama antes mesmo dele nascer. Leonardo se inclinou e beijou delicadamente a testa de Sofia. Depois, a pequena testa de Gabriel. O bebê cheirava a algo indefinível, mas perfeito. Uma mistura de novidade, inocência e possibilidades infinitas. Nós três, murmurou Leonardo. Somos uma família de verdade agora. Sempre fomos, respondeu Sofia, desde a primeira noite. Quando Leonardo finalmente devolveu Gabriel aos braços de Sofia para que ela pudesse amamentá-lo pela primeira vez, ficou observando a cena com uma sensação de completude que nunca havia experimentado. Sofia, ainda exausta mas radiante, guiava Gabriel delicadamente ao peito e o bebê se agarrou instintivamente, sabendo exatamente o que fazer. Ele é um gênio, disse Leonardo maravilhado. Sofia riu. Todos os bebês sabem fazer isso. É instinto. Não, ele é especial. Olha como é inteligente, como é forte. Leonardo, Sofia o interrompeu, ainda rindo. Ele nasceu há 20 minutos. Você já está sendo um pai superprotetor. Leonardo parou por um momento, processando as palavras dela. Pai. Ela havia dito pai, com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. É assim que vou ser pelo resto da vida, disse, aproximando-se para acariciar delicadamente os cabelos de Gabriel enquanto ele mamava. Super protetor, super orgulhoso, completamente apaixonado por vocês dois. Eu não me importaria, respondeu Sofia suavemente. Gabriel vai precisar de um pai assim. Quando Gabriel terminou de mamar e adormeceu nos braços de Sofia, Leonardo se acomodou na cadeira ao lado da cama, observando sua família dormir. A luz dourada do fim de tarde entrava pela janela, criando um halo ao redor de Sofia e Gabriel que os fazia parecer quase etéreos. Pela primeira vez em sua vida, Leonardo Martins se sentia completamente em casa. Não na mansão que havia construído, não nos escritórios que comandava, mas ali, naquele quarto de hospital, observando as duas pessoas que haviam transformado sua existência em algo que tinha verdadeiro significado. Gabriel suspirou no sono, um som tão pequeno e perfeito que fez Leonardo sorrir involuntariamente. Naquele momento, prometeu silenciosamente que faria qualquer coisa, sacrificaria qualquer coisa para proteger aquele bebê e a mulher extraordinária que o havia trazido ao mundo. Bem-vindo à família, Gabriel, sussurrou. Nós vamos te amar para sempre. O aroma de café recém-coado misturava-se ao perfume suave de talco infantil, que havia se tornado uma constante na mansão de Leonardo nos últimos 4 meses. Gabriel estava deitado em seu tapete de atividades no centro da sala de estar, gorgolejando alegremente enquanto tentava alcançar os brinquedos coloridos que pendiam sobre ele. Seus olhos escuros, uma herança clara de Sofia, seguiam cada movimento com uma curiosidade intensa que nunca deixava de surpreender Leonardo. Olha só como ele está esperto, murmurou Leonardo, ajoelhado ao lado do tapete, balançando um chocalho dourado que fazia sons suaves e melodiosos. Ontem ele nem conseguia focar nos brinquedos e hoje ele está te manipulando para conseguir mais atenção, completou Sofia com um sorriso, entrando na sala com 2 xícaras de café. Ela usava um vestido de algodão azul marinho que Leonardo havia comprado na semana anterior. Simples, mas que realçava a cor dos seus olhos e a forma como seu corpo havia se recuperado graciosamente da gravidez. Gabriel virou a cabeça na direção da voz da mãe e sorriu. Um sorriso banguela que sempre fazia o coração de Leonardo acelerar. Aos 4 meses, o bebê havia se tornado o centro absoluto do universo doméstico. Cada gorgoleio,
Cada movimento novo, cada expressão era motivo de celebração. "Ele não me manipula", protestou Leonardo, pegando Gabriel no colo e sentindo imediatamente como o bebê se aconchegava contra seu peito. "Nós apenas temos uma compreensão mútua. Não é mesmo, campeão?" Gabriel respondeu com uma série de sons que Leonardo escolheu interpretar como concordância total. Sofia se acomodou no sofá ao lado deles, observando com aquela expressão que Leonardo havia aprendido a reconhecer. Uma mistura de ternura e algo mais profundo que ela ainda não havia verbalizado completamente. "Leonardo", disse ela suavemente, mexendo distraída na xícara de café. "Preciso te falar sobre uma coisa." O tom da voz dela fez Leonardo olhar mais atentamente. Havia uma seriedade ali que não estava presente momentos antes. "O que foi?" perguntou automaticamente, apertando Gabriel um pouco mais contra o peito. Sofia respirou fundo, como se estivesse organizando pensamentos que vinham se acumulando há semanas. "Ontem, quando você saiu para aquela reunião com os investidores japoneses, eu fiquei pensando sobre nós, sobre essa situação toda." Leonardo sentiu algo gelado se instalar em seu estômago. Que tipo de pensamentos? Pensamentos sobre como tudo isso aconteceu muito rápido. Como passamos de estranhos para isso? Ela gesticulou ao redor, abarcando a casa, Gabriel, a vida doméstica que haviam construído. "Em menos de um ano." "E isso é ruim?" perguntou Leonardo, tentando manter a voz neutra apesar do pânico que começava a se formar em seu peito. "Não é ruim", Sofia se apressou em dizer. "É intenso, e às vezes eu me pergunto se estamos juntos pelas razões certas." Gabriel começou a se mexer inquieto no colo de Leonardo, como se pudesse sentir a tensão que se instalara no ambiente. Leonardo o balançou suavemente, o movimento automático depois de meses de prática. "Que razões você acha que são as certas?" perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Sofia se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o jardim, onde Leonardo havia mandado instalar um playground completo. Escorregadores, balanços, uma casinha de brinquedo que Gabriel só poderia usar daqui a alguns anos. Era uma visão do futuro que eles haviam construído juntos, mas agora parecia frágil sob o peso da conversa. "Eu te amo", disse Sofia de repente, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. Leonardo sentiu o mundo parar. Em todos os meses que haviam passado juntos, através de todas as intimidades domésticas e momentos compartilhados, essa era a primeira vez que qualquer um deles havia verbalizado aquelas palavras. "Sofia..." "Não, deixa eu terminar." Ela se virou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Eu te amo. E é exatamente por isso que tenho medo." "Medo de quê?" "Medo de que você esteja comigo por pena, ou por senso de responsabilidade, ou porque Gabriel te fez sentir como se fosse pai pela primeira vez." As palavras saíam atropeladas, como se ela tivesse ensaiado essa conversa mentalmente por semanas. "Medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter uma vida muito melhor com alguém que não tenha toda a bagagem que eu trouxe." Leonardo se levantou cuidadosamente, ainda segurando Gabriel, e se aproximou dela. O bebê havia adormecido, o rostinho relaxado e confiante contra o ombro dele. "Sofia, olha para mim." Ela hesitou antes de erguer os olhos para encontrar os dele. "Você realmente acredita que eu estou aqui por pena?" "Eu não sei", sussurrou ela. "Às vezes, quando você me olha, eu vejo tanto amor que me assusta, porque eu não sei se mereço." "Não sabe se merece?" Leonardo repetiu incrédulo. "Sofia, você salvou a minha vida." "Eu não salvei nada. Você que me salvou. Na estrada, no hospital." "Não." Leonardo a interrompeu, colocando a mão livre no rosto dela. "Antes de te encontrar, eu tinha uma vida vazia.
Tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas ia para casa todas as noites para uma mansão silenciosa, onde a única companhia eram relatórios financeiros e reuniões vazias. Gabriel suspirou no sono, um som pequeno e perfeito que pontuou as palavras de Leonardo. Você e Gabriel me deram um propósito que eu nem sabia que estava procurando. Me deram uma família. Me transformaram em pai, em companheiro, em uma versão melhor de mim mesmo. Mas e se um dia você conhecer alguém da sua classe social? Alguém que entenda seu mundo, que possa ser uma parceira real nos seus negócios? Leonardo sorriu, um sorriso suave, mas determinado. Sofia, eu já tive relacionamentos com mulheres da minha classe social. Casamentos que duraram 2 anos, porque a única coisa que tínhamos em comum era a conta bancária. Relacionamentos onde nunca me senti verdadeiramente conhecido ou amado. Ele fez uma pausa, observando como as lágrimas finalmente começaram a rolar pelo rosto dela. Com você, eu posso ser vulnerável. Posso chorar quando Gabriel sorri pela primeira vez. Posso ficar acordado a noite inteira, preocupado quando ele tem febre. Posso ser ridiculamente superprotetor. E você não me julga por isso. Leonardo, eu te amo, disse ele, as palavras saindo com uma facilidade que o surpreendeu. Te amo desde aquela primeira noite no hospital, quando você estava assustada e sozinha, mas ainda assim corajosa o suficiente para proteger seu filho. Te amo quando você canta para Gabriel adormecer, quando você se preocupa se ele está comendo o suficiente, quando você fica toda boba porque ele aprendeu a segurar a própria cabeça. Sofia soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. E te amo, continuou Leonardo, porque você me fez descobrir que eu queria ser pai, não de qualquer criança, mas do Gabriel, porque você me deixou ser parte da vida dele desde o primeiro dia. Gabriel se mexeu ligeiramente no sono, e Leonardo o ajustou automaticamente, o movimento tão natural quanto respirar. Sofia, olha para nós 3. Olha para essa família que construímos. Você acha que isso é pena? Acha que é senso de responsabilidade? Ela ergueu os olhos, e Leonardo viu neles todo o amor que ela havia tentado esconder atrás do medo. Eu só tenho muito medo de perder isso tudo, sussurrou. De perder vocês. Você não vai nos perder, disse Leonardo com uma convicção absoluta. Nunca, porque eu não vou a lugar nenhum. Agora somos 3, e é assim que vai ser para sempre. Sofia se aproximou, tocando delicadamente a bochecha de Gabriel que dormia. Ele te ama tanto, murmurou. Quando você sai para trabalhar, ele fica inquieto até você voltar, e quando te ouve chegando, o rostinho dele se ilumina de uma forma. Ele é meu filho, disse Leonardo simplesmente. Não biologicamente, mas em todos os sentidos que importam. E você é a mulher que eu amo, a única mulher que eu jamais vou amar assim. Sofia o olhou por um longo momento, estudando seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Eu também te amo, disse finalmente. Te amo de um jeito que me assusta, porque é muito maior do que qualquer coisa que eu já senti antes. Leonardo sentiu algo se aquecer no peito, uma sensação de completude que era física. E tem medo disso? Tenho medo de não ser suficiente para você, de não saber como ser a companheira de um homem como você. Sofia, disse Leonardo, inclinando-se para beijar delicadamente a testa dela. Você não precisa ser a companheira de um homem como eu. Você só precisa ser a Sofia, a mulher que me fez descobrir o que significa amar de verdade. Gabriel acordou nesse momento, abrindo os olhos escuros e olhando para os 2 adultos que o observavam com tanto amor. Ele sorriu. Aquele sorriso banguela que sempre derretia qualquer tensão, e estendeu os bracinhos em direção a Sofia. Acho que alguém quer colo da mamãe,
disse Leonardo, passando Gabriel cuidadosamente para os braços dela. E colo do papai também, disse Sofia, inclinando-se para que Gabriel pudesse tocar o rosto de Leonardo com suas mãozinhas pequenas. Papai, repetiu Leonardo, a palavra soando natural e perfeita em seus lábios. Eu gosto de como isso soa. Eu também, sorriu Sofia. Papai Leonardo e mamãe Sofia e bebê Gabriel. Nossa família, disse Leonardo, envolvendo Sofia e Gabriel em seus braços. Nossa família perfeita. Gabriel gorgolejou alegremente, como se entendesse e aprovasse completamente a conversa que havia acontecido ao seu redor. Sabe o que isso significa? Perguntou Leonardo, beijando o topo da cabeça de Sofia enquanto ela se aconchegava contra ele. O quê? Significa que agora temos que fazer isso oficial. Casamento, adoção, tudo certinho no papel. Sofia ergueu a cabeça para olhá-lo, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e alegria. Está me pedindo em casamento, Sr. Martins. Estou pedindo para vocês dois serem oficialmente minha família, respondeu Leonardo. Para sempre. Gabriel escolheu esse momento para dar um dos seus gritinhos alegres, e tanto Leonardo quanto Sofia riram. Acho que ele aprova, disse Sofia. Então é um sim? É um sim, confirmou Sofia, se erguendo para beijá-lo. Para sempre. O jardim da mansão havia se transformado em um cenário de conto de fadas. Pétalas de rosas brancas estavam espalhadas pelo gramado impecável, criando um tapete perfumado que conduzia ao altar improvisado sob o gazebo de madeira que Leonardo havia mandado construir especialmente para aquele dia. Arranjos de lírios brancos e eucaliptos adornavam cada superfície. Seus aromas doces, misturando-se à brisa suave da tarde de primavera que carregava o perfume das jasmins que floresciam nas trepadeiras ao redor da propriedade. Era uma cerimônia íntima. Apenas 20 convidados cuidadosamente selecionados. A doutora Helena e alguns médicos do hospital que haviam acompanhado a gestação de Sofia, Marcos e sua esposa, que haviam finalmente se rendido ao charme da nova família, 2 casais de amigos próximos de Leonardo e a única prima de Sofia que havia aceitado o convite. Maria, que havia chorado ao telefone quando soube do casamento, pedindo perdão pelos anos de distanciamento. Gabriel, agora com 8 meses, estava deslumbrante em seu pequeno terno branco feito sob medida, completando o trio que caminharia pelo altar juntos. O bebê havia aprendido a se sentar sozinho há algumas semanas, e sua personalidade alegre e curiosa já encantava todos ao redor. Seus cabelos escuros haviam crescido em cachinhos que Sofia adorava pentear, e seus olhos, que haviam mantido a cor chocolate profunda, eram vivos e atentos a tudo o que acontecia. Leonardo esperava no altar, vestindo um smoking azul marinho que Maria, a costureira italiana que atendia sua família há décadas, havia ajustado perfeitamente. Suas mãos, geralmente tão seguras em reuniões e negociações, tremiam ligeiramente enquanto ajustava a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. Marcos, como padrinho, observava com um sorriso divertido. Nervoso? Perguntou Marcos em voz baixa. Aterrorizado, admitiu Leonardo. E se ela mudar de ideia? E se perceber que pode ter uma vida melhor sem toda essa complicação? Leonardo, Marcos colocou uma mão no ombro do amigo. Você já viu como ela olha para você? Como Gabriel reage quando você chega em casa? Pare de sabotar sua própria felicidade. O som do quarteto de cordas iniciando a marcha nupcial de Mendelssohn fez Leonardo se virar em direção à casa. Seu coração quase parou quando viu Sofia aparecer na varanda, segurando Gabriel no colo. Ela estava deslumbrante em um vestido de seda champanhe, que fluía suavemente até os tornozelos, com mangas longas de renda delicada que realçavam a elegância natural de seus braços. O vestido havia sido uma criação especial de uma estilista que Leonardo havia contratado,
Simples, mas sofisticado, perfeito para uma cerimônia no jardim e para uma mulher que irradiava beleza natural. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque baixo e elegante, com pequenas flores brancas entrelaçadas que combinavam com o buquê de rosas e baby's breath que carregaria depois. Mas o que realmente tirou o fôlego de Leonardo foi a expressão no rosto de Sofia. Não havia mais nenhum vestígio do medo ou da insegurança que haviam atormentado os meses anteriores. Em seus olhos dourados, ele via apenas amor puro, determinação e uma felicidade radiante que a fazia brilhar mais que qualquer joia. Gabriel, nos braços dela, parecia entender a solenidade do momento. Vestido em seu pequeno smoking, com uma gravata borboleta minúscula que o fazia parecer um cavalheiro em miniatura, ele observava tudo com seus olhos grandes e atentos, ocasionalmente gorgolejando baixinho, como se estivesse oferecendo comentários sobre a cerimônia. Sofia começou a caminhar pelo tapete de pétalas e Leonardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Durante toda a sua vida, havia imaginado como seria se casar, mas nunca havia visualizado algo tão perfeito quanto aquela cena. A mulher que amava caminhando em sua direção, carregando o filho que haviam criado juntos, cercada pelas bênçãos de amigos que haviam se tornado família escolhida. Quando ela chegou ao altar, Leonardo estendeu as mãos para receber Gabriel, que imediatamente se aconchegou contra o peito do pai com a familiaridade de 8 meses de amor incondicional. "Oi, campeão!" sussurrou Leonardo para Gabriel. "Hoje você vai ver o papai e a mamãe se casarem oficialmente." Gabriel respondeu com um sorriso banguela e um som alegre que arrancou risos emocionados dos convidados. O celebrante, um juiz aposentado, que havia se tornado amigo da família, sorriu para o trio antes de iniciar a cerimônia. "Estamos aqui reunidos, não apenas para celebrar a união entre Leonardo e Sofia, mas também para testemunhar a formação oficial de uma família que já existe no coração há muito tempo." Leonardo olhou para Sofia, que segurava delicadamente uma ponta da blanket de Gabriel, enquanto ele permanecia no colo dele. A imagem dos 3 juntos no altar, pai, mãe e filho, criou uma sensação de completude tão intensa que Leonardo precisou respirar fundo para se controlar. "Leonardo", continuou o juiz, "você gostaria de dizer seus votos?" Leonardo havia ensaiado aquelas palavras centenas de vezes nos últimos meses. Mas agora, olhando nos olhos de Sofia com Gabriel nos braços, tudo o que havia planejado dizer pareceu inadequado para a enormidade do que sentia. "Sofia", começou, a voz embargada pela emoção. "Quando te encontrei naquela estrada, há quase 1 ano, eu pensei que estava salvando você, mas agora eu sei que foi você quem me salvou." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sofia, mas ela manteve os olhos fixos nos dele. "Você me ensinou o que significa amar incondicionalmente. Me ensinou que família não é feita de sangue, mas de escolha, de cuidado, de presença." Leonardo tocou delicadamente a bochecha de Gabriel. "Você me deu um filho antes mesmo que eu soubesse que queria ser pai. Me deu uma razão para acordar todas as manhãs que vai muito além de qualquer sucesso profissional." Gabriel escolheu esse momento para estender os bracinhos em direção a Sofia, como se quisesse participar da cerimônia. Os convidados riram através das lágrimas e Sofia tocou delicadamente a mãozinha do filho. "Eu prometo", continuou Leonardo, "que vou amar e proteger vocês 2 por todos os dias da minha vida. Prometo ser o melhor pai que posso ser para Gabriel e o melhor marido que posso ser para você. Prometo que nossa casa será sempre um lugar de amor, segurança e risadas." Quando foi a vez de Sofia, ela respirou fundo, ajustando delicadamente a posição para que pudesse falar olhando tanto para Leonardo quanto para Gabriel. "Leonardo", disse, a voz clara apesar das lágrimas. "1 ano atrás, eu estava perdida.
literalmente perdida na estrada, mas também perdida na vida. Não tinha esperança, não tinha futuro, não sabia como ia criar meu filho sozinha. Gabriel gorgolejou suavemente, como se estivesse concordando com a narrativa da mãe. Você não apenas me salvou fisicamente naquela noite, você me devolveu a esperança. Me mostrou que eu merecia ser amada, que Gabriel merecia ter um pai, que nós merecíamos ter uma família. Sofia olhou para Gabriel, que a observava com aqueles olhos sérios e atentos. Você se tornou o pai dele antes mesmo que eu tivesse coragem de sonhar com essa possibilidade. Você o ama como se fosse seu desde o primeiro dia, e ele te ama com uma pureza que me faz acreditar em milagres. Voltando-se para Leonardo, ela continuou. Eu prometo que vou te amar todos os dias, nas vitórias e nas dificuldades. Prometo que vamos criar Gabriel juntos como uma família de verdade. Prometo que nossa casa será sempre cheia de amor e que você nunca mais se sentirá sozinho, porque nós sempre estaremos aqui. O juiz sorriu através das próprias lágrimas. Pela autoridade que me foi conferida, eu os declaro marido e mulher. Leonardo, você pode beijar sua esposa. Leonardo se inclinou cuidadosamente, ainda segurando Gabriel, e beijou Sofia com toda a ternura e amor que havia se acumulado durante aqueles meses extraordinários. Gabriel, espremido entre eles, deu um gritinho alegre que fez todos rirem e aplaudirem. E agora, disse o juiz, gostaria de testemunhar um momento igualmente importante. Leonardo, você gostaria de declarar oficialmente sua intenção de adotar Gabriel? Leonardo sentiu o coração acelerar. Aquele era o momento que havia aguardado durante meses, a formalização legal do que já era verdade em seu coração. Gabriel Martins, disse Leonardo, erguendo o bebê para que pudessem se olhar nos olhos. Eu te escolho como meu filho. Prometo te amar, te proteger, te guiar e te apoiar para sempre. Você é meu filho em todos os sentidos que importam. Gabriel, como se entendesse a solenidade do momento, tocou delicadamente o rosto de Leonardo com suas mãozinhas pequenas e sorriu. O sorriso mais radiante que Leonardo já havia visto. Por favor, se aproximem para a assinatura dos documentos, disse o juiz. Nos minutos seguintes, assinaram certidão de casamento e os papéis de adoção que fariam de Gabriel oficialmente um Martins. Cada assinatura parecia selar não apenas acordos legais, mas promessas sagradas que transcendiam qualquer documento. Quando tudo estava finalizado, Leonardo segurou Gabriel alto no ar para que todos pudessem ver. Pessoal, anunciou, a voz cheia de orgulho e alegria. Eu gostaria que conhecessem minha família, minha esposa Sofia Martins e meu filho Gabriel Martins. Os aplausos ecoaram pelo jardim, misturando-se ao som dos pássaros e ao riso cristalino de Gabriel, que batia palminhas como se também estivesse comemorando. Durante a recepção que se seguiu, um jantar elegante, mas descontraído, servido no terraço da mansão, Leonardo observou sua nova família interagindo com os convidados. Sofia havia perdido completamente a timidez inicial e conversava animadamente com a esposa de Marcos sobre planos para o jardim. Gabriel, nos braços de diferentes convidados, era o centro das atenções, encantando a todos com sua personalidade alegre. Não posso acreditar que há 1 ano você era um solteirão convicto, comentou Marcos, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Há 1 ano eu era um homem vazio, corrigiu Leonardo, aceitando a taça, mas mantendo os olhos em Sofia e Gabriel. Eu só não sabia disso. E agora? Leonardo sorriu, observando Sofia ensinar Gabriel a bater palminhas para a música do quarteto. Agora eu sei o que significa estar completo. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e Gabriel dormia pacificamente em seu berço no novo quarto conjugal que haviam preparado,
Leonardo e Sofia se encontraram na varanda que dava vista para o jardim onde haviam se casado. A lua cheia iluminava as pétalas de rosa que ainda estavam espalhadas pelo gramado, criando um cenário mágico que parecia ter saído de um sonho. Então, Sr. Martins, disse Sofia, aconchegando-se contra o peito dele, como se sente sendo um homem casado? Como se tivesse ganhado na loteria da vida, respondeu Leonardo, beijando o topo da cabeça dela. E você, Sra. Martins? Como se finalmente estivesse em casa. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os sons suaves da noite e o monitor do bebê que transmitia a respiração tranquila de Gabriel. Sabe o que é mais incrível? Disse Sofia de repente. O quê? Gabriel nunca vai se lembrar de uma época em que você não foi o pai dele. Para ele sempre foi assim. Sempre foi você, eu e ele. Leonardo sentiu uma onda de emoção tão forte que precisou engolir em seco antes de responder. É exatamente assim que deve ser, disse finalmente. Porque para mim também sempre foi assim. Desde o momento em que te encontrei naquela estrada, eu já sabia que vocês eram minha família. Sofia se virou nos braços dele para poder olhá-lo nos olhos. Eu te amo, Leonardo Martins. Te amo por quem você era antes de nos conhecer. Te amo por quem se tornou conosco e vou te amar por quem ainda vamos nos tornar juntos. Eu também te amo, Sofia Martins, e amo nosso filho, nossa vida, nossa família perfeita. Eles se beijaram sob a luz da lua, cercados pelo perfume das flores e pela certeza absoluta de que haviam encontrado exatamente onde pertenciam. Do quarto do bebê veio o som suave de Gabriel se mexendo no sono e ambos sorriram contra os lábios um do outro. Acho que alguém aprova, sussurrou Sofia. Nossa família, murmurou Leonardo, para sempre. E ali, na varanda de sua casa, envolvidos pelo amor e pela promessa de todos os dias que viriam, Leonardo soube que havia encontrado algo mais valioso que qualquer riqueza que jamais poderia acumular. Havia encontrado seu lar,